Pessoal, além do plenário fechado aqui, a internet também dá a sua contribuição, né? Interrompendo a nossa conversa. Nós voltamos, eu estava dizendo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal proporcionou o saidão da vergonha, né? O saidão do achincalhe, da afronta, do escárnio, do assinte. Sem dúvida nenhuma, um saidão que vai ficar na história como marca negativa da ação de uma justiça que não corresponde às expectativas do povo brasileiro. Ou corresponde? Afinal, quem que gostaria de ver condenados por corrupção, ladrões do colarinho branco soltos em razão de uma decisão dessa natureza? Então, nós viemos hoje para o Congresso Nacional para tentar repercutir aqui esse apelo popular. O povo foi para as ruas, inclusive na Avenida Paulista tivemos uma multidão fazendo um apelo para que o Congresso Nacional delibere sobre prisão em segunda instância. Eu disse hoje numa reunião com os meus colegas senadores que defendem a prisão em segunda instância, que infelizmente ocorre, não só o Congresso, também a imprensa só reage quando há um fato novo da maior gravidade com repercussão nacional. Por que eu digo isso? Aí corre, aí há pressa, não é? Mas essa proposta que legitimaria a prisão em segunda instância na nossa legislação está aqui para ser votada desde 2017. Então não é um fato novo. Nós sempre defendemos a prisão em segunda instância. Sempre defendemos. E o que é bom destacar sempre, que o Supremo Tribunal Federal preferiu abraçar o atraso a dar um salto civilizatório e colocar o nosso país no estágio dos países mais avançados do mundo. Se nós formos verificar quais são os países ligados à ONU, nós verificaremos que são 193 países e apenas o Brasil não tem prisão em primeira ou segunda instância. O nosso grau é quádruplo. Alguém, para ser preso com essa decisão do Supremo, pode ir até o Supremo Tribunal Federal. Então é evidente que foi, sem dúvida, uma decisão historicamente nociva aos interesses do povo brasileiro na busca de uma nova justiça. Nós estamos aqui no Senado, viemos na esperança de ver as coisas andando já nesta segunda-feira. Havia uma sessão deliberativa convocada para as 17 horas e ela foi cancelada. Foi cancelada também a sessão não deliberativa, para que não tivéssemos oportunidade de debater esse tema. Amanhã voltaremos a ele. Há um compromisso de que esta proposta de prisão em segunda instância irá para o debate e a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Esse grupo que se reuniu hoje decidiu exatamente isso. Vamos aguardar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça e, se a proposta for aprovada, nós vamos pedir regime de urgência, ou seja, a quebra do interstício para a votação desta emenda constitucional. Aí dependeremos do apoio de todos os líderes, porque, como não consta do regimento a quebra do interstício, ela só pode ocorrer quando há um acordo entre as lideranças. De qualquer maneira, nós faremos obstrução se essa proposta não for colocada na ordem do dia. Esta foi a decisão tomada nesta reunião de há pouco aqui no Senado Federal. Sem dúvida, veio agora um pacotaço aí com reformas importantes para o futuro do país, mas eu pergunto a você, existe alguma coisa mais importante do que o combate à corrupção num país que foi assaltado por ladrões do colarinho branco nos últimos anos?
Existe alguma coisa mais importante? Certamente não. É evidente que as outras matérias já estão em estudo aqui, já antes. É evidente que um país se desenvolve mais quando elege governantes competentes. Não há nenhuma dúvida que esta é uma verdade insofismável. Mas é verdade também que a corrupção derruba o país porque aniquila segurança jurídica, confiança de investidores, afasta investidores, os recursos são expulsos pela incompetência e pela corrupção e nós desperdiçamos oportunidades preciosas. Então é evidente que é preciso combater corrupção com todas as forças. É nosso dever, é nossa obrigação. Eu confesso a você que eu não teria nada a fazer aqui se não colocasse em primeiro lugar esta prioridade que é do nosso povo, da nossa gente. Combate à corrupção. Fim dos privilégios das autoridades. Então, quando nós falamos em fim do foro privilegiado, eu não sei o que esperam para votar, né? Porque não é de hoje, é de 2013, o meu projeto que foi aprovado no Senado em 2017, está na Câmara desde 2017. E há promessas, compromissos que são assumidos, reassumidos, de que será colocado em votação. E eu pergunto, temos 210 milhões de brasileiros. Pelo menos 200 milhões de brasileiros são favoráveis ao fim dos privilégios, inclusive desse privilégio, do chamado foro privilegiado. E por que 200 milhões não conseguem convencer um parlamentar? Porque basta convencer o presidente da Câmara e o projeto será votado. Votem contra aqueles que quiserem votar contra e tiverem coragem de votar contra. Mas é preciso colocar o projeto em votação. É isto que não se admite mais, não dá para conviver com esta farsa, não dá para compactuar com esta insinceridade, com esse desrespeito à sociedade brasileira. Eu vim aqui hoje, outros senadores vieram, nos reunimos em 10, estamos assinando uma carta, já assinei uma carta que será levada ao Conselho Nacional do Ministério Público em defesa de Deltan Dallagnol, porque há uma manobra que tem por objetivo desqualificar, punir Deltan Dallagnol, que foi um dos ícones da Operação Lava Jato, figura importantíssima na força-tarefa como coordenador, que dignificou o Ministério Público do país e está sujeito agora a uma punição do Conselho Nacional do Ministério Público, e amanhã às 9 horas da manhã nós vamos até lá e vamos levar esta carta de apoio ao Deltan Dallagnol. E depois, amanhã, nós prosseguiremos nessa tentativa de colocar em votação na Comissão de Justiça as propostas que mantêm a prisão em segunda instância como uma conquista dos brasileiros. O que houve no Supremo foi um retrocesso e nós queremos recuperar exatamente esse prejuízo, né? Colocando novamente a prisão em segunda instância como fundamental. Fica difícil suportar pessoas apoiando criminosos, pessoas festejando a liberdade de criminosos como assistimos nos últimos dias. Ou ainda há alguém nesse país que não enxergou que o Brasil foi roubado, que o Brasil foi assaltado, que foram bilhões. O Mensalão revelou isso, depois veio o Petrolão, é Petrobras, é fundos de pensão, é Banco do Brasil, Caixa Econômica,
BNDES, são órgãos da administração direta, indireta, são recursos encaminhados ao exterior e desviados no pagamento de propina, bilhões de reais que poderiam ajudar o povo brasileiro a viver melhor. Será que não enxergaram isso? Será que não viram isso? Será que devem ser condescendentes, complacentes, coniventes com aqueles que organizaram a quadrilha que assaltou o país? Ou com alguém que chefiou a organização criminosa? Não sou eu que estou dizendo que houve uma organização criminosa instalada no Brasil. Não. Foi a Operação Lava Jato, foi o Ministério Público. Uma organização criminosa que se instalou no Brasil nos últimos anos e assaltou o nosso povo. Por isso, o apelo é para que todos os brasileiros atuem, exerçam a sua influência, pressionem parlamentares, enfim, para que nós possamos mudar esta realidade. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesse momento, lamentar que hoje não houve sessão aqui do Senado Federal. Estão verificando que pelos corredores aqui, pelo túnel do tempo, passam os visitantes, mas você pode verificar que os senadores não estão presentes, não houve sessão. Então, muito obrigado pelo acompanhamento aqui, pela sua participação, um grande abraço e amanhã voltaremos.